Capítulo 32, exercício 18. Em relação a uma bateria ideal, em que porcentagem a resistência interna da bateria reduz a diferença de potencial sobre o resistor de 20 ohms, da figura 32.18? Bem, aqui é uma comparação entre uma bateria que a gente despreza, desconsidera a resistência interna, considera ela ideal, e uma resistência real, né, da bateria. Então, a primeira conta que a gente tem que fazer é como é que é a corrente que passa no circuito e, consequentemente, qual é a diferença de potencial que passa pelo resistor de 20 ohms, certo? Se a resistência da bateria é igual a zero. Então, a gente vai chamar a resistência da bateria de Rzinho, tá? Que é de 1 ohm, mas a primeira conta que a gente vai fazer é supondo que essa resistência Rzinho é igual a zero. Se a resistência Rzinho é igual a zero, significa que a fenda da bateria de 15 volts está sendo aplicada aos dois resistores ao mesmo tempo. E a corrente que passa pelo resistor de 10 é a mesma corrente que passa pelo resistor de 20. Se a corrente é a mesma, significa, independente das suas resistências, significa que a gente tem uma configuração em série. E a resistência total é a soma das duas. Dessa forma, a nossa corrente vai ser a fenda da bateria dividido pela resistência total, isso é 30 ohms. Dessa forma, a gente vai ter 15 dividido por 30, isso é meio ampere. Meio ampere é a corrente que passa pelo circuito. Dessa forma, a gente pode calcular a diferença de potencial sobre o resistor de 20 ohms. E essa diferença de potencial vai ser a sua resistência, que é 20, vezes a corrente que passa pelo circuito, que é meio ampere. Então, a diferença de potencial sobre o resistor é 10 volts. Bom, agora a gente vai considerar a resistência real. A resistência de 1 ohm é a resistência interna da bateria. Então, resistência interna de 1 ohm significa o quê? Significa que eu acrescentei uma resistência a mais ao circuito em série, porque a corrente está passando pelas três resistências, é a mesma. Então, se a corrente está passando é a mesma, significa que agora a nossa corrente, em vez de ser os 15 volts dividido por 30 ohms, é os 15 volts dividido por 31 ohms. Então, a corrente que vai passar pelo circuito é 0,484 amperes. É óbvio, se eu aumentei a resistência, eu diminui a corrente. Dessa forma, a gente pode recalcular a diferença de potencial sobre o resistor de 20 ohms, que vai ser os 20 vezes a nova corrente, que é 0,484. Isso é 9,68 volts. E, claro, a diferença de a variação da diferença de potencial sobre o resistor de 20 vai ser 9,68 menos 10, isso é 0,32 volts, que com relação à bateria ideal, do jeito que está descrito o problema, isso significa uma variação de 3,2% da diferença de potencial. Certo? 3,2% que a diferença de potencial diminui pelo fato de a gente considerar a resistência interna. Um detalhe interessante é que se a gente considera a diferença de potencial total sobre o circuito, por exemplo, se eu pego esse ponto A aqui no circuito, se eu pego esse ponto de cima, chamo de ponto A, e pego o ponto logo embaixo, chamo de ponto B, certo? A diferença de potencial entre A e B
no segundo caso, considerando a resistência, é igual a diferença, é a resistência entre A e B, que são os 30 ohms, vezes a nova corrente, que é 0,484. Isso significa 14,5 volts. Olha, se eu não considerar a resistência interna, a DDP é a fém da fonte, 15. Agora, se eu passo a considerar a resistência interna, significa que a DDP sobre o circuito, a diferença de potencial fornecida pela bateria passa a ser 14,5 volts. Isso é o que ocorre na realidade. Se você pega qualquer fonte, seja a fonte que carrega seu celular, seja a fonte que carrega o seu computador, seja qualquer fonte, ele indica uma diferença de potencial a ser colocada, por exemplo, 9 volts. Se você liga essa fonte e mede a diferença de potencial sem estar colocado, sem estar carregando seu celular, sem estar carregando o seu computador, ele vai acusar uma diferença de potencial maior. Você vai medir uma diferença de potencial maior do que necessário para carregar, um pouco maior. Por quê? Porque na hora que você coloca na carga, a corrente diminui por causa da resistência interna da fonte. Então a diferença de potencial da fonte é sempre maior do que a diferença de potencial necessária. Vamos supor que essas duas resistências de 10 e 20 seja algo que precisa ser alimentado, seja o seu celular, seja o seu computador, e ele precisa de 14,5 volts para poder alimentar. Isso significa que a sua fonte. Agora, se eu tirar os resistores, se eu medir a DDP da fonte, vai me acusar 15 volts, porque é a fém da fonte. Vai dar 15, na hora que eu ligo, ele cai, a diferença de potencial entre A e B cai para 14,5. É assim que funciona na realidade. É isso.